acreditar e transformar juntos. Nos conectamos a 475 mil pessoas em 56 municípios do Brasil. Em cada número, uma história. Construímos uma verdadeira rede de transformação que conecta cultura, educação, esporte e ação social. A cultura ajudou a ampliar horizontes de mais de 275 mil pessoas. Se falamos de oportunidade, falamos de educação. Por isso, investimos em abordagens inovadoras e seguimos influenciando o panorama nacional na educação básica. O esporte é inclusão social e cidadania. Investimos na formação de mais de 6 mil crianças e jovens para apoiar o desenvolvimento integral e formar novos atletas. Desafios sociais urgentes nos convocaram para a ação. Nossas iniciativas alcançaram mais de 140 mil pessoas. E tudo isso caminhando lado a lado com parceiros que admiramos. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma jornada da Ciência e Educação do Science Film Festival Brasil. Eu sou Daniel Leite, estou aqui fazendo a abertura dessa live de hoje, em nome do Science Film Festival Brasil, SFF Brasil. É uma grande alegria, né? A gente está fazendo essa abertura da mesa de meio ambiente e sustentabilidade. Nós temos, antes de iniciar a mesa, gostaria simplesmente de dar alguns recadinhos básicos do festival. Os filmes estão já disponíveis desde o dia 5 de outubro, mediante inscrição prévia, né? Então, quem quiser se inscreve, o link está disponível no Facebook do Science Film Festival Brasil, no Instagram e também no nosso Linktree. Vocês encontram esse formulário para se inscrever e ganhar acesso a esses filmes. Os filmes também estão passando nos cinemas aqui em São Paulo, no Circuito SP Cine. Então, temos 3 CELs que estão recebendo. Hoje tivemos a primeira sessão com mais de 300 crianças. Foi um momento muito bacana. E vai ter mais umas sessões no dia 26 de outubro e também no dia 3 de novembro. A partir do 3 de novembro também teremos mais algumas sessões, até o 9 de novembro, quando encerra as sessões presenciais. Para os filmes online, a gente tem até o dia 20 de dezembro para assistir. Então, não percam, fiquem ligados. A gente está aqui com esse momento bom de abrir a live. Temos também um pequeno compilado dos filmes da edição 2022 que trabalham justamente esses temas do meio ambiente e da sustentabilidade. Então, nós vamos assistir um pouquinho esses filmes e, em seguida, a gente entra para o bate-papo. Vamos lá? Assim como eu, existe um monte de outras crianças com essa função. Melhor dizendo, missão. São as crianças guardiões do planeta Terra. Na natureza, um casal consiste em um macho e uma fêmea. Nem sempre. Um casal pode ser formado por 2 fêmeas ou por 2 machos. Muitas criaturas vivem em recifes, incluindo os parentes dos crinoides. Ein Faultier hoch oben in den Bäumen. Doch während der Eiszeit vor tausenden Jahren hatten die noch einen gewaltigen Verwandten, das Riesenfaultier. In diesem Video gehen wir auf Spurensuche und erklären, warum es die Riesen heute nicht mehr gibt und was ihre Umwelt und der Mensch damit zu tun haben. O aquecimento é causado pelo uso de combustível fóssil e, em grau menor, pela agricultura e pelo desflorestamento.
As consequências do aquecimento incluem eventos extremos mais frequentes e graves, como ondas de calor mortais, tikuona ndege zikujumpha kuchanya zikulekangaga mzere ngamphalira kuti ungadabwanga yayi mzere ula ni josi ilo ndio likupangisika kuti chalo chinangire. Kweni wakaniphalira kuti nizama wakuchika ndege kuchalo icho wakunanga mphepo kwa Amerika. Nkamphalira kuti ivyo wakuchita kula vikutitimbanizira ise kuno. Nkuva pachiopsezo na mwana wane chifukwa cha kusintha kwa nyengo uko kuliko kunthazi. Living in bright wooden huts, producing honey and wax. Busy, beneficial, and closely tied to humanity's needs. But how do bees live in the wild? Là, on n'arrive pas loin d'une plantation de maïs, OGM, le tout financé par le fils de Howard Buffett, le magnat de Wall Street, par Bill Gates, le milliardaire, et par Monsanto, le géant fabricant de pesticides et d'OGM. I think it's maize, but not so sure. Ah voilà, ici là. Alors, c'est marqué zone de test pour plantes génétiquement modifiées. Et juste à côté, entrée interdite. By 2013, the Mushkopiro began to appear more and more. Here, several groups crossed the river in front of a remote settlement. Opa, então, muito bom. Vários filmes bacanas aí sobre meio ambiente, sustentabilidade, questão ambiental, enfim. Vamos dar as boas-vindas, então, aos nossos convidados de hoje, Cissa V. de Brito, Fernanda Heinz, Jane Monteiro e a Dona Lourdes de Souza, que também está aqui nos acompanhando. Bom, Cecília, vou então passar a palavra para você e desejo a todas uma ótima mesa. Estou acompanhando aqui das redes sociais. Ok, boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Obrigada, Daniel, Thaisa, que estão nos acompanhando. Lembrar que nós estamos aqui na 4ª edição do Science Film Festival, que tem sido um sucesso desde sempre, e esse ano não é diferente. Nesse ano, o tema geral tratado por todos os que têm participado é da equidade na ciência, um tema super importante. A gente sabe que a equidade tem que estar em todos os nossos atos também, nos lugares que trabalhamos e convivemos, e também na ciência. Mas essa noite a gente vai tratar especificamente das questões relacionadas a meio ambiente e sustentabilidade. Como o Daniel falou ainda há pouco, vocês assistiram partes de vários dos filmes que estão expostos, né, seja virtualmente, mas também nos cinemas. Eu pude assistir alguns, eles são divididos por faixas etárias, né, e tem coisas incríveis, de fato, uma variedade enorme, e temas que vão além do meio ambiente, né, aqui a gente vai tratar disso, mas tem outros temas também muito importantes e especialmente relevantes para os dias de hoje, em qualquer área que a gente queira trabalhar, ou conversar, ou discutir. Então, eu vou agora já passar para o que importa, que é apresentar as minhas colegas que estão aqui presentes. Vou começar pela Fernanda Heinz,
e depois, conforme for passando, depois que a Fernanda fizer a sua exposição, eu vou apresentando as outras pessoas que estão aqui na tela também. Então, Fernanda Heinz é produtora audiovisual especializada em intervenção, educação e comunicação ambiental na Espanha, na AIUE, não sei se é assim que fala, Fernanda. Ela produz e dirige documentários e séries sobre arte, cultura, educação e desenvolvimento sustentável, e também o programa de debates Capital Natural, além do documentário Biocêntricos. Fernanda, a palavra está com você e vamos te ouvir. Boa noite, muito obrigada, Cecília, pela apresentação. Queria agradecer muito a organização do festival por esse convite, um festival muito incrível, que está na luta por ampliar esse espaço, né, de comunicação, de chegar num público cada vez mais amplo para mostrar a importância da ciência na vida de todos nós, né, e portanto, das questões ambientais, né, a ciência se desenvolve a partir do estudo da biologia, das questões climáticas, das questões ambientais e da interação, né, do ser humano com essas áreas. Então, cada vez mais a gente, né, está percebendo a importância da gente dialogar sobre a ciência, né? Acho que essa pandemia que a gente está ainda vivendo as consequências nos deixou isso ainda mais evidente para todos nós, né? E então, assim, é uma alegria estar aqui, né? E agradecer muito a organização do festival, a iniciativa, né, da Media Literacy, da Mídia Ativa, do Goethe Institute. E boa noite para todas as integrantes dessa mesa. Bom, a minha relação com as questões ambientais começou na infância, né? Eu acho que boa parte das pessoas despertou o amor pela natureza, né? E essa percepção de que somos natureza na infância. Eu tive uma infância muito privilegiada, assim, no sentido, apesar de ter nascido em São Paulo, né, eu sempre tive um convívio, tanto na cidade como fora da cidade, com a natureza muito intenso, né, de brincar livremente, de investigar a natureza, né, e fui muito privilegiada por ter estudado na TEARTE, que é uma escola quintal, que foi fundada pela Teresita Pagani, em 1975, eu fui da primeira turma, e ao longo dos anos, essa vivência que eu tive na natureza foi tão marcante para mim, e principalmente nessa escola, na TEARTE, que eu fui crescendo e com a sensação nítida no corpo, né, de que a presença dos dias que eu vivi na primeira infância, principalmente, junto à natureza, estava sempre dentro de mim, assim, é uma coisa muito forte essa sensação. Eu costumava dizer que a minha religião sempre foi a natureza, né? Eu estudei depois numa escola católica e as pessoas riam de mim, eu tinha até às vezes vergonha de dizer isso, mas falavam, não, mas você não acredita em Deus? Eu falava, eu acredito assim, acredito sim, para mim Deus é a natureza, né? E depois, já grande, quando justamente eu resolvi fazer essa especialização em educação em comunicação ambiental em Barcelona, é que a ficha começou a cair do quanto isso era verdadeiro para mim e de quanto isso fazia sentido e faz sentido, né? Então, depois disso, eu acabei resolvendo fazer um documentário sobre essa experiência da infância, do brincar livre em contato com a natureza, nessa escola que eu estudei quando criança, na TEARTE. O documentário se chama Sementes do Nosso Quintal, e foi muito interessante esse percurso, né, tanto de produção desse documentário. Eu passei 4 anos observando
e filmando as crianças nessa escola, né, nessa escola onde as minhas filhas também estudaram, e pude observar como todo ser humano, quando nasce, é cientista, né? Todo ser humano, toda criança nasce uma criança desejando investigar o meio em que ela está inserida, né? Desejando investigar a natureza, descobrir o funcionamento, como se dá, né? As relações de troca, os detalhes, as vísceras, né, dentro dos animais, como é que a água também se relaciona e percorre, né, como é que se dá, enfim, todos os processos naturais, né, então eu acredito muito nisso, eu pude ver, né, com os meus próprios olhos e com os equipamentos de filmagem, esse encantamento que as crianças têm com a natureza. E isso me fez criar uma linha assim, de trabalho, um percurso de trabalho, né, depois que o documentário ficou pronto, para tentar contribuir para que mais e mais espaços de aprendizagem, né, percebam o quanto a gente precisa colocar as crianças em contato com a natureza, né? Precisa permitir esse contato livre, com tempo, né, na natureza, porque é só assim que o ser humano, que as crianças e, portanto, o ser humano adulto vai desenvolver esse amor e esse desejo de cuidar, né, dos espaços em que eles vivem. Então, foi muito bonito assim, o percurso depois de exibir o filme junto com todos os parceiros, né, que trabalharam nesse filme junto comigo, tanto da produtora Aiuê, que a gente acabou criando, né, eu criei com mais 2 sócios, o Jorge e o André, essa produtora, um pouco ao longo, né, da produção dos Sementes do Nosso Quintal, e o nosso foco de trabalho é desenvolvimento sustentável, educação e cultura, né? E na Aiuê a gente teve a oportunidade de apresentar para a Band News, né, para a Band, um grupo que não tinha historicamente um trabalho voltado, de jornalismo voltado para as questões ambientais. A gente apresentou o projeto do Capital Natural, desse programa que a gente produz há 10 anos e que é exibido no Band News TV, com o intuito de levar para dentro do canal e, portanto, para o público do canal, essa visão sobre o que é desenvolvimento sustentável e essa visão bastante ampliada, né, de que desenvolvimento sustentável está ligado a saúde, está ligado ao reconhecimento dos saberes dos povos originários, dos povos da terra, dos povos da floresta, né? Está ligado claro, preservação das águas, né? Do meio ambiente como um todo. Está ligado às questões, às relações entre os seres humanos, as questões urbanísticas, né? As cidades são meio ambiente também, né? Então todas as questões de mobilidade, de desigualdade, né? É algo que afeta demais. A gente, né, vive num país muito desigual, então isso está completamente ligado às questões climáticas e às questões de preservação ambiental, porque são justamente os povos originários, os povos da floresta, os povos tradicionais que têm esse conhecimento e o cuidado com a terra. E ao longo desses anos, tanto de Capital Natural quanto dos outros projetos que a gente acabou desenvolvendo na produtora, eu tive o privilégio de, como documentarista, escutar pessoas que atuam e que fazem trabalhos
incríveis, maravilhosos, no Brasil inteiro, né? A gente tem projetos que cada vez mais estão se articulando em rede, né? E que estão lutando contra o capital dominante, né? Destruidor, para tentar, enfim, manter um ambiente mais saudável para todos nós, né? Então, eu sou muito grata, assim, por todas as pessoas que passaram pelo capital natural, e cada vez mais a gente percebe o quanto a gente precisa dialogar, né, com a sociedade sobre esses temas, porque são temas que acabam não chegando no grande público, né? Então, essa temática ambiental chega muito enviesada, a gente avançou muito, mas a gente ainda precisa avançar muito mais em termos de comunicação com o grande público, né? E agora eu estou muito feliz de poder lançar um filme sobre uma temática que eu acho muito encantadora, que eu acredito muito, que é a biomimética, que é um termo que pouca gente ouviu, né, mas que significa biomimética, é biomímesis, né, mímesis da vida, da natureza, imitação da vida. Foi um tema que a gente conheceu também no Capital Natural, né, a gente trabalhava com uma jornalista ambiental, a Carolina Derive, do GVSES, e ela apresentou essa pauta da biomimética para a gente nunca tinha ouvido falar. E a biomimética é uma metodologia de inovação inspirada na natureza, que foi criada pela Janine Benyus, uma bióloga americana, a partir de pesquisas sobre projetos, né, que justamente olham a natureza como uma fonte de conhecimento, como uma mestra, né, para desenvolver soluções para os problemas que a humanidade se criou, né? E esse documentário, a gente, né, foi um percurso de 5 anos, mais ou menos, né, de duração, de produção do documentário e de viabilização, depois de filmagem e edição. A gente está lançando agora na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que está começando hoje é a abertura, e estamos super felizes, né, desse filme tá sendo colocado no mundo agora. E por que assim, o objetivo que eu fiz, que eu tenho, assim, com esse filme que nós temos, né, que eu acredito muito, mostrar algo que é ancestral ao ser humano, né, como eu estava dizendo, que é esse desejo de conhecer e aprender com a natureza, e inspirar as pessoas para, quem sabe, a gente levar isso para dentro das escolas, né? Eu acho que essa perspectiva traz um encantamento para as crianças, para os jovens e para o ser humano, né? E uma possibilidade também de desenvolvimento tecnológico. Então, eu queria aproveitar e convidar, né, a todos para conhecerem. O documentário se chama Biocêntricos, e a gente até tem um trailer aqui, se tiver tempo a gente pode exibir para vocês conhecerem, e agora eu, assim, como boa documentarista, gostaria muito de ouvir a participação, né, tanto da Gene quanto da Maria de Lourdes, que na verdade, eu gosto mais de ficar atrás das telas escutando as pessoas do que falando, né? Então, eu faço filme para isso, para tentar encantar as pessoas, e aí, então, se vocês quiserem passar um pedacinho desse, na verdade, um pedacinho não, o trailer, né, tem 1 minuto e meio, eu acho que pode ser legal para vocês terem uma ideia do que eu estava contando para vocês e compartilhando. How would you reinvent some part of our world with nature as your model? That's the beginning of biomimicry.
It's based not on what we can extract from the natural world, but on what we can learn from it. It asks you to look closer, the way little kids do. How do you get nature's intelligence into the tools that inventors use every day? カワセミのデザインに関しましても全くトライアンドエローで試行錯誤でして出してきた結論が結果としてカワセミにそっくりになってきたっていうことですね。A field in which, you know, biologists work with inventors. 33% do lixo que a gente produz no mundo vem de embalagens. E aqui está tudo resolvido. A natureza resolveu esse problema de uma maneira incrível. Resíduo e recursos são a mesma coisa na natureza. Lixo é uma invenção humana. People don't like to believe it's that simple. All of it can be changed and modified, but not everyone likes that thought either, right? Our world is still based on machine metaphors. Tem gente que é mais fácil acreditar numa máquina do que acreditar na natureza. Todas essas coisas aí que as pessoas estão fazendo vai perder o preço, porque o valor vai estar numa planta, o valor vai estar num copo de água. I don't care what country you're a part of, or what religion you're a part of, or what political ideology you're a part of. You're not immune to natural selection. Bom, parabéns, Fernanda, muito legal. Com certeza já estou a fim de ver esse filme e espero que eu possa fazer bem rapidamente. Antes de apresentar a Jane, que vai também falar aí da sua experiência, da sua trajetória, eu queria só apontar algumas palavras que a Fernanda trouxe, que eu acho que são muito interessantes da gente guardar e que eu espero, Fernanda, reproduza um pouco do que você falou, que foi muita coisa. A Fernanda chamou atenção para a necessidade, né, constante da gente ter diálogo, né, poder ouvir, poder falar, no fim, inclusive ela se colocou, né, como uma pessoa que gosta de estar mais atrás das câmeras e ouvir. Falou muito de curiosidade e falou de investigação. Eu acho que todos esses temas, eles vão provavelmente ser também tratados pelas nossas colegas que vão falar em seguida, e nos instigam, né, a pensar mais no como a gente está vivendo, como é que a gente enxerga os outros seres vivos que estão no planeta, né? Nós não somos os únicos vivos no planeta, tem um monte de outros seres vivos no planeta, aliás, seres vivos que têm números muito maiores do que os nossos, né? Apesar de a gente ocupar o planeta quase como um todo. E te falar, Fernanda, que a gente conseguiu fazer um trabalho muito legal, onde eu trabalho lá no Instituto Eco, que se chama Biodiversos. E esse trabalho buscou depoimentos de pessoas que são profissionais de áreas diferentes e que usam a biodiversidade para fazer os seus produtos, os seus trabalhos, né? Então, é muito bacana, se você quiser ver, depois a gente conversa sobre isso, e falar que a questão da biomimética é algo muito instigante também. É uma coisa que a gente vê, a gente nem sabe, mas a gente já usa, né, muitos produtos que são inspirados nisso. Sim. Que tem um filme, né, nesse nosso festival que se chama Biônica, se eu não me engano, e que fala disso. É muito legal. Bom, sem cortar mais tempo de ninguém, porque tem que falar mais do que eu aqui, vou chamar então a Jane Monteiro Guerra. A Jane é geógrafa, professora de ensino básico, mestranda em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo e ativista. Articuladora estratégica de comunicação e desenvolvimento sustentável do Instituto Perifa Sustentável. Jane, a palavra é tua. Jane, perdão. Primeiramente, obrigada, né, ao festival pelo convite. É um prazer estar aqui, poder compartilhar e poder trocar. É uma pena que estamos aqui dentro, né, de um quadrado, pode tentar fazer um círculo, né? Então foi muito importante escutar a Fernanda, e vai ser muito importante também poder escutar a Maria, trazer a experiência dela. E, Fernanda, assim como você, eu também tive uma infância muito conectada com a natureza. Eu nasci em Juazeiro da Bahia, uma cidade que fica ali, né, à beira do Rio São Francisco, e eu vim para cá com 7 anos, para São Paulo, né, onde estou até hoje, e foi realmente um choque, assim, chegar em São Paulo. E, enfim, eu fui morar bem na região mais central, né, que é ali perto da Lapa, né, um pouco mais da 12, Mercadão da Lapa, Lapa de Baixo, e uma parte bem comercial. Eu lembro que era inverno, né, e foi um choque para mim. Então, acho que talvez o primeiro baque para mim em relação à questão do meio ambiente
como que a gente muda, né, como a gente é deslocado de um lugar para outro, como que isso pode mudar o nosso olhar sobre a natureza, sobre nós mesmos, né? E, enfim, você contou um pouco da sua história, eu lembrei um pouco dessa vivência dessa minha vivência também, né? Eu sou a Jane, né, do Perifa Sustentável, e o Perifa Sustentável acho importante falar um pouco, né, desse instituto que tem trabalhado bastante com educomunicação, que é o principal foco do Perifa, da gente, né, é democratizar, é tornar mais acessível o debate que envolve o meio ambiente, né, tudo que envolve a questão climática. E o mais importante nesse sentido também é trazer para o centro do debate quem são as pessoas que são mais afetadas, né, pela questão ambiental, pela essa crise ambiental, né, essa crise climática. E a gente traz muito, assim, os principais questionamentos, quando a gente vai olhar as principais conferências, os principais debates que envolvem o meio ambiente, quem estão, né, presentes nessas mesas, quem realmente toma as decisões. A gente sabe, e é uma questão que a gente fala bastante, que a gente denuncia, essa questão de ter a maior parte de homem, branco, rico, né, hétero. Então, como que a gente realmente coloca como centralidade, né, como a gente coloca realmente no palco, né, desse debate, as pessoas realmente que são afetadas, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, trazer o debate do racismo ambiental, né, que é um tema que pouco é falado, né, assim, ainda mais se a gente pegar o Brasil, nosso estado sequer, apesar de ter uma lei que fala sobre o quanto que o racismo ele né, é um crime, mesmo assim, nosso estado ele pouco reconhece, né, o racismo como que ele foi estruturante na nossa sociedade, né, para pensar o Brasil, não só o Brasil, para a gente pensar todo, né, o continente americano. E quando a gente pensa o racismo ambiental, né, acho também importante a gente trazer um pouco do histórico, né, quando que ele surge? Ele surge através do Benjamin Franklin Chaves Jr., nos Estados Unidos, em 1981, e ele fazia parte, né, da luta pelos direitos civis lá nos Estados Unidos, e ele vai começar a fazer um debate sobre o meio ambiente. Ele vai olhar, né, a comunidade que ele faz parte, que está sofrendo por impactos, né, em relação ao meio ambiente, principalmente por conta do lixo tóxico, e ele vai questionar, né, porque não há uma política pública para evitar que isso aconteça. Quando ele não é escutado, quando acontece toda uma luta e essa luta não tem nenhuma visibilidade, ele vai dizer o quê? Olha, então, se não há uma visibilidade para aquilo que a gente está denunciando, isso só pode ser por conta do racismo, né? Então, tem uma frase dele muito famosa que até anotei aqui, né? Onde há desigualdade ambiental, há também racismo ambiental, né? Então, não tem como a gente pensar o debate sobre a questão ambiental sem trazer a questão racial, né? E acho que é uma das questões que o Perifa pega muito, assim, né? No sentido de trazer como um palco central, né? E aí eu fico pensando, assim, um pouco quando a gente pensa a questão ambiental, vem muito apenas um olhar não só biológico, né? Ou então, não só ligado à questão biológica, né? Quando a gente pensa a questão ambiental, está ligado também ao tipo de sociedade que nós temos, historicamente, como que ela foi construída, né? Como que, historicamente, a gente foi modificando a natureza, a gente foi transformando a natureza, né, em objeto, em coisas, e tudo isso, quando a gente pega historicamente o colonialismo, né, o capitalismo, como que ele foi pegando essa relação com a natureza e foi transformando em quê? Em lucro, em produto, né? O Krenak, ele fala uma frase assim, muito importante para a gente refletir sobre isso, que muitas vezes é mais fácil a gente imaginar o fim do mundo, né, do que a gente imaginar uma mudança concreta na sociedade. E aí ele fala que essa ideia, né, de fim de mundo, ela se constrói como um projeto. Como um projeto por quê? Porque esse mundo está acabando, então, né, por quê? O que fazer sobre ele? Né, o que fazer? Por que não modificar, já que está acabando? Então ele fala que isso é utilizado pelas grandes corporações, né, por esse tipo de sistema, para o quê? Para continuar explorando. Então, essa lógica, né, de achar que a gente precisa ter mais daquilo que a gente realmente necessita é fruto, né, desse sistema que realmente torna, né, a natureza, e junto com a natureza das pessoas, objeto, né? E aí, essa questão de pensar essa lógica racional, como ela está grafada, né, no espaço, como que a gente realmente produz mudanças concretas, né? E dentro dessas mudanças concretas, né, o Krenak também fala uma coisa muito interessante, naquele livro, né, tipo, sobre temos que ser útil, né? O que é ser estar aqui, né? De que forma a gente realmente cria
não reinventar o mundo, porque tem até um outro ativista, né, um militante, que é um quilombola, que é um negro bispo, ele fala o quê? Ele fala que é necessário realmente reinventar um novo mundo, sendo que a gente tem várias experiências no mundo concretas em que a gente vive em total conexão com a natureza. Quando a gente olha, por exemplo, as populações indígenas, populações quilombolas, populações ribeirinhas, as populações tradicionais, né? A gente, enfim, inclusive, né, o Perifa Sustentável tem uma adinkra, né? Nosso símbolo é uma sankofa. E sankofa é uma adinkra, né, que vem de origem de Gana, da parte ocidental do continente africano, e de origem Axante, né? E os adinkras eram utilizados como simbologias para a gente conseguir ler e conseguir passar aquilo que a gente compreende sobre o mundo. E o adinkra que o Perifa usa é uma sankofa, que é uma ave olhando para trás. Ela está indo para frente, mas ela está olhando para trás. Então, como que a gente olha, a gente caminha para frente, mas sabendo, né, quais foram os passos que a gente deu, aquilo que a gente, enfim, a forma como a gente pensa no meio ambiente, então, né, como que a gente se conecta com a natureza, né? A gente vive em conexão com a natureza, a gente é a natureza, e como que a gente pode aprender, de fato, com as populações tradicionais, né? Acho que essa parte central é fundamental, né? E uma questão também importante que o Perifa sempre traz, enfatiza, é que quando a gente pensa, por exemplo, a questão ambiental, como eu falei, não é apenas uma questão biológica, mas uma questão que envolve toda a nossa sociedade, né? E eu percebo que quando a gente traz a questão ambiental, principalmente como professora, quando eu abro um livro didático e lá está presente o debate ambiental, geralmente eles trazem um debate muito distante da realidade, como se fosse lá, né, no Ártico, né, o urso polar, né, ou então no extremo sul, né? Então, como que a gente traz, né, consegue ler essa questão climática, como que ela nos afeta aqui do lado, né? Na parte periférica, por exemplo, que são as populações que estão mais vulneráveis, né? Enfim, a enchentes, estar em áreas de risco, né? Como que a falta de políticas públicas, né, para realmente produzir uma mudança concreta em relação a isso, por exemplo, né? Tem um outro autor, que é o Diosmar Filho, que é um geógrafo baiano, que ele fala que o Estado ele produz políticas públicas através de olhar racial. Porque quando a gente vai em um bairro rico, branco, né, o asfalto está lá, as construções estão lá, e isso, né, foi política pública. O Estado, né, ele produz, ele está ligado a essa infraestrutura. Porque quando a gente vai num bairro periférico, a quebrada, isso não é igual, né? Porque existe uma seletividade de quem tem direito, né, a moradia de qualidade, ou quando a gente vai para o campo, né, quem tem direito à demarcação por terra, quem tem direito, né, à vida. A gente está falando, no fundo, quem tem direito à vida. Isso passa desde os animais até nós, seres humanos. Então realmente pensar essa lógica, como ela está realmente colocada na sociedade. Então, por isso, quando a gente, nos últimos encontros, né, em relação à questão ambiental, climática, as populações indígenas, os ativistas ligados ao movimento negro, foram questões que a gente enfatizou bastante, que não tem como falar de justiça ambiental, de justiça climática, sem a gente trazer o debate racial. Porque enquanto a gente não tiver, de fato, uma justiça, né, em relação à sociedade, quando a gente não olhar para as desigualdades sociais, né, raciais, a gente não tem como falar de justiça ambiental, né? E na realidade, se a gente pensar, esse não olhar, né, para as populações que estão mais vulneráveis à questão ambiental, acaba sendo um projeto, né? Porque muito do debate da economia verde, até o próprio debate da sustentabilidade, como que ela é cooptada, né, pelas grandes corporações para se transformar em lucro, né? E aí é uma questão que também o Krenak fala, né? Então a gente vai ocupar os espaços de poder, mas se a gente ocupando os espaços de poder, a gente vai vir com essa mentalidade branca, eurocêntrica, então não faz sentido. Então, como que a gente realmente desmantela, né, essa lógica para realmente construir reconstruir ou reeditar ou olhar, né, como que a gente realmente modifica a questão que envolve o meio ambiente, que envolve todo o planeta, né? Então são questões que o Perifa sempre traz, né, como centralidade. E tem até uma líder, né, indígena do movimento de juventude, que é a Tachai Suiri, que ela fala exatamente disso, assim, né? Como que a gente realmente olha para essa questão da justiça
racial, da justiça ambiental, e como que a gente realmente, quando a gente olha para os debates, né, colocar a população que realmente está mais vulnerável para debater, para dar voz, realmente para reconstruir e trazer um debate mais democratizado, né? Enfim, então acho que, de modo geral, realmente a gente pensar como que a lógica, né, desse sistema que a gente vive foi realmente modificando, por exemplo, a gente pensa a agricultura, como que da agricultura se transforma em agronegócio? Como que a produção de alimentos se transforma em commodity? Né? Como que a produção, né, da agricultura familiar se transforma em uma produção capitalista? Como que realmente tudo isso vai virando realmente lucro? Né? Como que a gente realmente muda essa lógica? Né? E a gente repensa, de fato, toda a sociedade em si. Né? Enfim, acho que são questões que o Perifa vem trazendo e que a gente pode, depois da fala da Maria, conversar um pouco mais, dialogar mais entre nós, ainda mais quero ver como que está no chat, e, enfim, acho que é um pouco isso. Obrigada. Jane, foi muito, muito inspirador também o que você falou, e acho que, de alguma forma, até uma nova, não vou dizer uma nova forma de trazer os temas, mas é uma forma por um olhar completamente diferente, né, que é esse olhar que não vou nem chamar de perifa, vou chamar até de limbo, né, que é uma situação que a gente vê super comum, né, só puxando um exemplo para o que você disse, outro dia eu estava num carro, alguém falou assim, essa ciclovia aqui, ninguém usa, não devia ter. Eu falei, bom, se não tivesse feito, ninguém ia usar mesmo, é a mesma coisa que você querer num lugar não tem estrada, se tem estrada o cara vai, mas se não tem a ciclovia também não vai, o cara não vai poder usar com a bicicleta, né, mas eu acho que, assim, só puxando para o tema que a gente, né, tem no festival como um todo, que é a questão da equidade, mas também da sustentabilidade, acho que a tua abordagem é muito, muito presente e muito importante, porque você trouxe, né, vários autores ou vários pensadores de grupos diferentes, né? Você falou do Krenak, você falou de outros ativistas, e todos eles têm que ficar o tempo inteiro chamando atenção para que nós, nesse planeta e nesse mundo, somos muito mais variados do que parecem ser as políticas públicas que nos regem o dia a dia, né? E queria lembrar de um tema só que você me fez lembrar, que também tem um filme que foi passado agora recentemente numa mostra chamada Ecofalante, que chama Obsolescência Programada, que é exatamente aquela ideia, olha, a gente tem que vender mais, e para isso as coisas têm que durar menos, então as lâmpadas vão durar menos, os carros vão durar menos, tudo vai durar menos, exatamente para a gente continuar vivendo nesse processo de um crescimento sem fim, num planeta finito, que a gente não tem outro para procurar achar por onde escapar, e que até remete um pouquinho, acho que, comecinho do filme que a Fernanda nos mostrou, e que a gente vai poder assistir logo mais aí nos cinemas. Bom, acho que, enfim, tem milhões de coisas que você falou muito bacanas, e eu vou deixar que as pessoas que estão acompanhando façam as perguntas e comentários e analisem tudo que você trouxe, que foi muito importante. Vou, então, já passar agora para Maria de Lourdes Nascimento. A Maria de Lourdes é coordenadora geral da Rede Cerrado, ela é agricultora familiar, diretora do CAA, que quer dizer Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas, e representante da articulação Rosalino na Rede Cerrado, conselheira nacional do DGM no Brasil. Maria de Lourdes, eu trabalho lá no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, no norte de Minas, e, portanto, também na beira do São Francisco, viu, Gênia, onde você também teve uma parte aí da sua história acontecendo, não sei se nesse lugar, provavelmente um pouco distante. Então, um prazer enorme, Maria de Lourdes, trazer aqui a sua fala e ouvir você um pouquinho, depois a gente continua com as nossas conversas. Obrigada, e a palavra é sua. Olá, boa noite, companheiras e companheiros, né, se tiver alguém assistindo aí. Assim, dizer que é um prazer, né, em poder se juntar para bater um papo com relação à questão ambiental, né, e falar depois dessas duas companheiras que falou primeiro aí, antes de mim, né, que me antecedeu aí, é meio complicado, porque só coisas maravilhosas, só fera, né. Mas, assim, na minha simplicidade de agricultora aqui, para dialogar com vocês, lembrar, né, que a Rede Cerrado é uma organização que tem mais de 50 ONG, né, mais de 50 organizações juntas, e representar essa turma não é fácil, né, que nós estamos numa boa parte do Brasil, né. Aí, assim, ela foi criada, uma organização que foi criada na ECO 92, e já com o objetivo, né, de fazer esse enfrentamento, fazer luta
para a preservação ambiental e defender o direito dos povos e comunidades tradicionais, né? E aí, lembrando que esses nossos originários são os guardiões da floresta, né? A gente tem que lembrar que o modo de vida desses povos, né, de todos eles, né, os originários, os catingueiros, vazanteiros, apanhadores de flores, né, os fundos de pasto, todos eles, né, são várias as pessoas, né, os veredeiros, extrativistas, né, então todo mundo que vive na floresta são eles os responsáveis por a preservação do pouco do meio ambiente que ainda existe. Eles conseguem viver, nós conseguimos viver, né, harmoniosamente, né, com a natureza, né? Então, assim, é esse povo que ainda garante um pouco da preservação existente. Se a gente prestar atenção, a gente ainda vê assim, mesmo que a gente teve o modo de vida desses povos um pouco impactado, fomos um pouco forçados a mudar o nosso modo de vida, mas, mesmo assim, ainda são esses povos que ainda conseguem preservar o pouco do meio ambiente que ainda existe, né? Então, assim, as águas, a luta que tem feito para a preservação dos recursos hídricos, né? Os impactos das grandes empresas na vida da população desses povos não é brincadeira, é muito forte, né? Mas, assim, a gente consegue ir resistindo e diminuindo os impactos no meio ambiente, né? As poucas ações que se faz, que a gente vai fazendo, o trabalho de formiguinha, aí eu fico muito feliz quando eu participo desses momentos, por saber, assim, às vezes, eu vou falar uma coisa aqui da minha pessoa, que às vezes eu fico meio esmorecida de participar de alguns espaços, porque a gente não consegue multiplicar muito, mas aí quando a gente vem para um espaço desse e vê as companheiras falando o que elas falaram aí, a gente se reabastece de energia, a gente se recompõe e sabe que a gente está no caminho certo, né? Para tá debatendo, ajudando as companheiradas na base, nas florestas, nas águas, onde eles estejam, né? E a gente vai unindo as forças e sabe que o trabalho de formiguinha tem feito a diferença no planeta, né? Então, são essas lutas que os povos fazem, que conseguem fazer o equilíbrio do clima, né? Essas mudanças climáticas com as ações dos povos e populações tradicionais e os originários, conseguem fazer esse equilíbrio para garantir um pouco ainda o clima menos perigoso, né? Porque está ficando perigoso para a gente viver com a temperatura subindo do jeito que vem subindo, né? E nesse instante, eu acho que tem uma turma que é muito importante, que faz parte dessa luta com muita maestria, que são as mulheres, né? As mulheres, elas vêm cumprindo um papel muito importante e fundamental na questão da sustentabilidade, né? Quando as mulheres começaram a fazer a agroecologia, nem sabia que a palavra era essa, porque a palavra agroecologia, ela é muito recente, mas já tinha um trabalho de sustentabilidade, né, da vida, sustentabilidade ambiental, a preservação das nossas sementes também foi um trabalho muito bem feito, que as mulheres que começaram, mesmo sem saber que era, né, o que era semente, essas coisas assim, mas já vinha fazendo esse trabalho. E nós, aqui vamos falar aqui no Norte de Minas, a gente tem uma associação que ela tem feito esse trabalho de conscientização, formação das mulheres, trazendo a conscientização, né? E a rede não trabalha só com essas mulheres do Norte de Minas, tem também um trabalho com as quebradeiras de coco, com as marisqueiras, com as apanhadoras de flores, né? Com as veredeiras, com as mulheres de todos os tipos, de todos os povos. E aí nós temos uma coisa que a companheira falou aí no início, que ela é muito interessante. Eu acho que todo mundo precisava ser apicultor, precisava trabalhar com apicultura para aprender a lição da vida, porque o trabalho da apicultura ela é perfeita. A lição que as abelhas dão para a gente no planeta Terra, se todo mundo trabalhasse com a abelha, com certeza ia preservar o ambiente mais, porque elas dão um show de civilidade, um show de responsabilidade, um show de parceria, em todos os sentidos, né? As abelhas são maravilhosas. Então, são duas coisinhas no planeta Terra que a gente precisava prestar mais atenção, são justamente as abelhas e as formigas, né? Na questão de preservação da vida, da cria e do ambiente onde elas vivem.
E para isso tudo, acho que a gente tem que trabalhar, né? A gente tem que ver o tanto de novas tecnologias que foram criadas, a questão mesmo de preservação, a falta de água que vem se dando no planeta, os movimentos sociais criando novas tecnologias de preservação dos recursos hídricos, a economia dos recursos hídricos, ou mesmo guardando, arrumando uma estratégia de guardar a água da chuva para ter mais na frente, né? Achar um jeito de produzir sua própria semente para ter autonomia sobre elas. Então, essas tecnologias sociais que vêm sendo implantadas, ela é muito importante na vida dos povos e das populações, né? Então, assim, mesmo para a reprodução das sementes da gente, para a gente sair dessa ganância que tem o mercado de tudo quanto, é o preço lá em cima, e o agricultor não tem como se manter. Então, a estratégia do movimento social, né, que a gente trabalhou o tempo inteiro, é que implantando devagarzinho naquele jogo de cintura, para que as pessoas possam ter a sua autonomia sobre a água, ter a sua autonomia sobre as suas sementes e outras tecnologias como um todo, né? Aqui a gente trabalhou dentro do país mais de 100 tecnologias sociais trazidas aí pelas organizações sociais, né? A ASA, por exemplo, foi uma das pioneiras que trabalhou isso, que foi transformada na questão de alguns projetos, foi políticas públicas, mas tem outras que precisam ser implantadas ainda, no caso da reciclagem de água, né, que é para a gente, quem tem pouca água, poder utilizar melhor. Aí tem a história dos canteiros econômicos, que é maravilhoso para a produção de alimento e sustentabilidade com pouca água. Então, são as políticas públicas que estão precisando de apoio e de reforço para poder a gente melhorar um pouco esse planeta, né? Porque a situação do país não é boa, das commodities, só trabalha com commodities, e esse treino para a agricultura familiar, ela não tem sustentabilidade, ela não é sustentável, né? A gente sabe disso. Todos os grandes projetos, todas as monoculturas que é implantada no planeta, ela não tem sustentabilidade, ela é muito impactante, ela devasta tudo que vem pela frente, né? Então, no planeta todo, a gente vem vivendo esse negócio da destruição, tudo a troco de dinheiro, né? E a vida está indo embora. Uma coisa que me satisfaz é que eu sei assim, quem está desmatando, quem está destruindo, vai sofrer as consequências também, não é só nós que está tentando preservar, não. Nós sofremos mais porque a gente não queria isso para o nosso meio ambiente, né? Mas eles vão sofrer as consequências também, porque não vem só para nós, não. E nós temos um couro mais grosso, até que a gente aguenta mais do que eles, né? Então, é um sentimento de saber que eles vão pagar o preço também por não respeitar, não ter consciência, não querer ter consciência, né? Aí também tem a história da educação, né? A gente trabalhando aí, viu a companheira falando aí na questão da educação, é muito bonito, né? Foi muito lindo as falas com relação à educação. E aí, assim, trabalhar, já dá muito tempo a gente trabalhando na questão da educação diferenciada, essa educação diferenciada do campo e no campo, porque quando você tira os jovens do campo para ir para a cidade, né, muitas vezes nem sempre ele consegue aprender o que ele deveria, nem como ele deveria, porque muitos sofrem bullying, né? Teve um colega que falou isso assim, muitas crianças que vêm da roça sofrem bullying, mas eu queria que a educação enxergasse a educação do campo de um modo diferente, que vai ser a forma de sobrevivência no planeta. Quem tem a educação do campo e é feita para o campo, que deve ser, né? Deveria ser, pelo menos, do e no campo, com professores do local que entendam a realidade das pessoas daquele local. E não vir uma pessoa de fora querer implantar uma cultura que as crianças não tem nada a ver com a vida deles. Mas uma coisa eu tenho certeza, que o planeta, né, e a sobrevivência forte vai estar no campo, porque, né, ninguém quer, no futuro muito próximo, ninguém vai querer que seus filhos saiam da roça para ir morar numa periferia, porque nas periferias hoje a gente está vendo, nada contra, eu fico com muita dó, eu fico pensando, toda vez que eu passo na cidade grande, que eu vou na cidade grande para participar de alguma coisa, que eu passo naquelas ruas pobres, assim, meu coração dói, que eu fico imaginando o que será que está acontecendo naquelas 4 paredes ali, quantas pessoas não estão com fome ali e não tem coragem de pedir nada para ninguém, quantas pessoas não estão apanhando ali dentro e não pode gritar, sabe, assim, me dá uma sensação muito ruim de passar num lugar onde está tudo com porta fechada, todo aquele silêncio, aquele negócio como se fosse um vazio,
Então, assim, o campo é o melhor lugar para se viver. Eu costumo falar que eu adoro ser caipira, né? Eu adoro ser caipira. Eu não tenho problema nenhum de me chamar de caipira, porque eu adoro o campo, né? Viver no campo é a melhor coisa que eu poderia ter na minha vida, era essa oportunidade de viver aqui. Então, assim, lutar para defender a conservação, preservar os recursos hídricos, fazer o que eu puder pela natureza e pelas pessoas que querem ficar aqui e aprendam a viver, a conscientizar, fazer esse trabalho de conscientização. Eu também sou diretora do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui, responsável pela pasta da agricultura, para vocês verem. Então, eu sou responsável por ela, eu faço um trabalho de conscientização e desenvolvendo um trabalho com as pessoas na criação dos pequenos animais, né? Porque os pequenos animais, você pode trabalhar sem impactar o meio ambiente. A danura de a gente tentar criar muito gado em cima de pouca terra, aí a gente sabe que não dá certo. Então, trabalhar a questão da conscientização, os pequenos animais, a sobrevivência, para não ter tanta ganância de dinheiro, lembrar que o dinheiro não é tudo na vida da gente, você precisa ter para ser o sustento, né? Você se sustentar decentemente, não precisa ter com exagero para querer fazer igual o pessoal, né, da soja e do pé de boi, não. Então, assim, eu fico muito, muito feliz de saber que tem mais gente lutando no planeta Terra para fazer essa defesa. Esse filme é emocionante. Eu só vi o primeiro, né, um videozinho que foi mandado aí, eu vi, maravilhoso. Estou trabalhando ele, passando para meus netos, né, as netas, né, para estudar, para ver, prestar atenção, e tentar influenciar, trazê-los, né, para trabalhar um pouco a questão ambiental. E aí a juventude vem fazer isso, né? Os professores do local, tentar conscientizar e valorizar o que nós temos ao nosso redor, né? Nós estamos trabalhando também o grupo de mulheres, onde a gente passa trabalhando a questão das homeopatia, que os remédios do futuro vai ser tirado do nosso redor, ao redor das nossas casas, no nosso mato, né? Vamos dizer assim, ao redor nosso. Não precisa a gente ir para a farmácia e comprar um remédio para dor de barriga e perder a cabeça, porque a maioria está sendo assim, você vai tomar um remédio para dor de dente, aí você começa a sentir uma dor no braço, aí vai tratar do braço, adoece a perna e assim por diante. Então, o remédio do futuro vai ser os remédios fitoterápicos, que é o que nós estamos trabalhando, aproveitando cascas das cascas de laranja, tudo que a gente tem ao nosso redor, para transformar em óleos essenciais e tratar nossos problemas com o que nós temos ao nosso redor. Eu acho que as minhas coisas, o que eu tenho para contribuir é isso, e qualquer coisa, se tiver alguma demanda, alguma dúvida, aí, estou à disposição aqui. Obrigada, Lourdes, uma delícia te ouvir, saber que você está aí nesse sertãozão e curtindo esse espaço que, sem dúvida nenhuma, é muito, talvez muito mais agradável do que as cidades que a gente vive, né? E só lembrar uma coisa interessante que eu vejo acontecer muitas vezes, agora na pandemia muito, né? Todo mundo saiu correndo da cidade, foi parar no campo, né? Que são essas áreas periféricas da cidade que viraram condomínios e coisas do gênero, né? Então, enfim, as pessoas acabam percebendo por outros caminhos, né? A Fernanda também falou de Covid no começo, acaba aprendendo por outros caminhos a importância da gente estar num ambiente mais saudável, né? E achei muito bonito que você falou que a gente devia ser abelha ou formiga, que isso daria muito mais certo, talvez, sem dúvida, né? São insetos comunitários e que nos trazem muito aprendizado. É uma coisa, de fato, que a gente pouco... E, de novo, né, voltando às falas das nossas colegas anteriores, a gente pouco observa, a gente tem pouca curiosidade, ou não nos é levado a fazer esse tipo de curiosidade, né? A gente tem aqueles aprendizados muito quadradinhos, com pouca experimentação em campo, e quem vive na roça, quem vive no campo, quem teve oportunidade, né, a Jenny falou que teve também na vida dela, eu também tive, a Fernanda teve, a gente acaba tendo outra forma de olhar, né? Espero que suficiente para ajudar a gente a ter um futuro melhor, aí, diferente do que a gente está verificando. E, sem dúvida nenhuma, né, também, assim, tentando juntar essas duas falas de vocês, Jenny e Lourdes, a gente tem um rolo compressor, né, muito forte, né, do capital e da elite financeira e de quem domina, né, esses mercados todos. Eu trabalhei no Ministério do Meio Ambiente muitos anos e... Cortando um pouco, não tá? Que a gente teve de conseguir manter algumas políticas públicas especificamente direcionadas para a agricultura familiar, né, que foram depois modificadas e acho que até em grande medida superadas ou tiradas da nossa vida cotidiana. Enfim, gente, bom, chega de eu falar há muito tempo. Eu queria lembrar a quem está nos ouvindo que a gente está aberto para as perguntas, né?
tanto a Fernanda quanto a Jane, quanto a Lourdes, estão aqui querendo conversar e perguntas vão ser muito bem-vindas. E eu acho que eu já tenho uma aqui na minha frente, eu não sei se sou eu que tenho que ler, não sei se está todo mundo vendo, mas se for eu vou ler. Então, tem uma pergunta aqui, que é do Rodolfo, que fala o seguinte: é muito necessário falar de racismo ambiental e de colonialismo para pensarmos outra relação com o meio ambiente. Com desigualdade racial não há sustentabilidade. Agradecido. Gene, acho que você, talvez aqui, de todas, foi quem tocou nesse assunto mais diretamente. Se você quiser fazer um comentário, não é uma pergunta, mas... Sim, é uma questão que a gente... eu sou professora, né, do ensino básico, do ensino fundamental 2 e do ensino médio. E é um debate que aparece muito em sala de aula, porque quando a gente para a pensar, quando que, de fato, houve essa mudança assim, tão rápida desse mundo que a gente vive? Quando que foi, historicamente, isso se produziu? Então, não tem como não deixar de falar do colonialismo, né? O colonialismo, ele realmente vai inaugurar na história da humanidade uma outra lógica de lidar com a natureza, de lidar com as pessoas, né? Então, se a gente pensar, como a Europa sai do seu território, né, invade o continente americano, qual que foi o intuito disso, se não explorar o território, explorar as pessoas, explorar, né, as florestas, e em outro continente, continente africano, escravizar, sequestrar a população de lá, trazer para cá, torná-los, né, escravizados. Então, tudo que envolve em questão ambiental não é um debate atual, um debate que historicamente ele foi se produzindo desde ao longo da história com o colonialismo, ele vai se ramificando através do capitalismo e usando como base, né, o racismo. Por isso que a gente fala que realmente quando a gente pensa em questão da sustentabilidade, realmente não tem como não falar debate racial. Então, nesse sentido, assim, de realmente trazer esse olhar histórico, né, de quando que a sociedade foi se transformando até chegar aos dias atuais, né? Então, mas quando a gente para pensar assim na história do ser humano, o colonialismo é um tempo muito curto em relação, né, à humanidade, se a gente parar a pensar. Mas como que nesse tempo curto a gente produziu tanta mudança, né? Tanta mudança a ponto de a gente nem conseguir pensar em uma mudança concreta, né? Quando eu falo que o Krenak ele traz, né, essa ideia de que é mais fácil pensar o fim do mundo do que realmente pensar uma mudança concreta, é disso que eu estou querendo falar. Como que um tempo tão curto na história produziu tanta mudança na nossa mentalidade, criou monoculturas, né? Não só a monocultura da terra, mas da mente também, né? Quando eu falo para meus alunos, gente, vocês conseguem se imaginar indo para o campo, por exemplo? Que eu consigo, nossa, eu sinto falta de estar no campo, pisar na terra, né? Estar em contato com a natureza. E aí eles falam, não, professor, eu falei, gente, como assim, sabe? Tipo, então, produzir esse sentimento de se questionar sobre o que é ser estar aqui, né? Essa monocultura de ser estar. Então, acho que nesse sentido de trazer, de realmente aprofundar o debate da sustentabilidade, para não parecer que a gente está falando apenas, né, tipo, enfim, de como a gente transforma o canudo de plástico em canudo de papel, sabe? Tipo, nesse sentido, assim, porque senão fica algo banal. Se utiliza desse debate para realmente continuar se mantendo ele, né? Eles usam, tipo, as corporações sabem muito bem fazer isso, né? Elas usam o debate da sustentabilidade, da economia verde para tornar mais um lucro, né? Então, é nesse sentido, assim, que para trazer esse debate, né? Super. Eu vi que tinha uma outra questão que apareceu, mas sumiu aqui da tela, que era da Beth Carmona. Aliás, Beth, prazer em revê-la por aí. Tem uma questão, bom, enfim, é uma questão mesmo, né? Os povos tradicionais, no caso aqui, indígenas, quilombolas, caipiras, caiçaras, provavelmente outros também, são quem mais preserva as florestas e o meio ambiente? Uma pergunta. Não sei se a Lourdes quer responder, mas todo mundo... Não, acho que qualquer um de nós pode responder, mas eu respondo sim, com certeza. São o resto do meio ambiente, as preservação que tem, graças aos povos originários e esses pessoal, os povos e populações tradicionais. São os que exploram o espaço, mesmo tendo, né, como eu falei lá atrás, mesmo tendo a sua cultura um pouco impactada, sendo obrigada a mudar um pouco o sistema de vida, mas eles ainda conseguem diminuir o impacto no meio ambiente, ainda preservar o pouco que tem, porque esses povos ainda estão lá. Tinha alguém que passou aí falando assim, Lourdes, que bom te ouvir, eu não sei quem é.
Acho que foi a Beth mesmo, pelo que eu vi. Bom te ouvir, eu digo mesmo que a Beth falou, Lourdes, muito bom. Eu também. As duas, aliás. Mas é isso, quando a gente tem essa possibilidade de andar pelo Brasil, né, a gente enxerga isso, né, que primeiro se amplia o leque de visões sobre as formas de vida, né? Assim, a quantidade, a variedade de formas de vida é incrível, só que a gente está com uma concentração no meio urbano absurda, né? Então é como se não existisse outra possibilidade, né? A gente até viu agora, a gente tinha uma esperança no início da pandemia que a gente ia rever esses modos de vida, né? Mas parece que depois a cultura engole, né? Essa cultura que vem vindo, sei lá da onde, né? Que todo mundo vai absorvendo, que às vezes não faz sentido, né? Está muito desconectada da realidade das pessoas, mas que a gente vai engolindo como se fosse algo dominante, né? Como se fosse a única possibilidade. Mas é isso que a Lourdes falou de fato, né? Essa pergunta, a gente, assim, a preservação de terras está muito ligada às áreas que estão demarcadas ali, né? E as áreas que os povos da terra, os povos da floresta, né, os agricultores familiares trabalham e atuam, porque é algo que tem sentido, né, na vida deles. É uma coisa que, né, os povos indígenas falam, a natureza é a nossa vida, né? Não tem uma distinção, a natureza não está lá fora, não é paisagem, é parte da vida, do cotidiano, né? E isso que a gente precisa ampliar essa percepção mesmo para quem está na cidade, ó, não é impossível de fazer isso, né? Existe um ditado que a gente sempre fala assim, quando o campo e a cidade se unir, a burguesia não vai resistir, né? Aí eu digo que a destruição não vai resistir. Quando for criada a consciência, né, do consumidor ter a consciência e consumir corretamente. E aí falar com Beth aí, viu, Beth? Assim, esses momentos aqui são os momentos de reabastecimento de energia, né? Aqueles encontros que a gente vai, que a gente começa a dialogar, que a gente vê os anseios, os desejos, o trabalho de cada um, isso serve de energia para a gente. A gente volta com mais expectativa, saber que a gente não está sozinho, né? Não está trabalhando sozinho, a gente tem várias experiências na história das formiguinhas que têm conseguido resultados gigantes, né? Esses filmes que vocês estão mostrando aí são coisas maravilhosas para ser mostrada, multiplicada, para as pessoas perceberem como que também elas podem seguir o exemplo, né? Então, assim, a Beth está falando isso, mas eu também me sinto feliz por estar aqui, por saber que tem gente do outro lado que lembra de mim. Só eu estou aqui na roça, mas que a gente se encontra em outros espaços, né? Isso é muito bacana, assim. E é assim que a gente faz história para o planeta. Não é para nós, é para o planeta, né? Então, é isso que a gente mais deseja. Bom, não sei se tem alguma outra pergunta aqui que eu perdi. Tinha muito comentário, né? Não tantas perguntas. Acho que vocês foram claras o suficiente. Acho que... Mas talvez eu quisesse fazer uma última perguntinha. Não sei se o tempo que a gente tem é muito grande ainda. Para vocês, né? Mulheres ativistas dentro das suas áreas aí de atuação, mas todas trafegando, acho que por um caminho mais ou menos similar, né? Experiência de vida, né? Experiência profissional, cuidado com, né, pensamentos de cuidado com o meio ambiente, e aí o meio ambiente não é o meio ambiente do rural, é o meio ambiente que é o que a gente vive, o que a gente é, né? Como disse a Fernanda, ter o Deus traduzido aí em tudo que a gente compartilha. E a pergunta que eu queria fazer é a seguinte: vocês, nos campos que vocês trabalham, né, vocês enxergam que a gente tem como recuperar muito do que a gente tem perdido nesses últimos anos, tanto nessa área ambiental, quanto na área do respeito aos povos e comunidades, de modo geral, como também na educação, né, das crianças, mas das pessoas também. A gente fala muito que a criança tem que ser educada para ela mudar, né, o futuro, mas acho que dá para a gente pensar em educar, em conscientizar, como disse a Lourdes, os adultos também. Vocês acham que a gente
Qual seria, sei lá, uma palavra, talvez para encurtar a resposta, que vocês colocariam para a gente mudar o que a gente está vivendo nesse momento para o futuro próximo? Pode ser mais de uma palavra, está muito difícil. Eu diria que a recuperação, por exemplo, se fosse a recuperação do meio ambiente seria mais fácil, ela responde por ela. Se der a ela a paz e a liberdade para ela se recompõe. Ela só precisa que nega respeite e deixe ela em paz. Agora, já a recuperação da educação, estou achando mais complicado. Porque, assim, infelizmente, né? Porque, assim, ó, a nucleação das escolas tirou... já há muito tempo, né? Acontecia isso. As crianças, para chegar na quarta série, já tinham que sair do campo, porque não tinha mais aula, tinha que ir para a cidade. Todos que vão para a cidade nunca mais querem voltar para o campo. Uma coisa que mudou é que, de primeiro, né, que falou assim, vai estudar, porque senão você vai ficar na roça. Hoje a conversa é diferente. Estuda para ir para a roça, né? Estuda para ir para o campo. Hoje mudou, essa história mudou. Então, para você vir para cá, você tem que vir com tecnologia, vir com capacidade, vir com outro olhar, né? Agora, assim, com relação à sala, sabe, a educação na sala de aula tradicional, eu acho meio complicado, que é tudo muito moldado, né? A gente estamos vendo agora no sistema brasileiro como é que está tudo moldado, assim, ó. Na Revolução Verde, a gente viu aí, tinha uma cartilha, se o agrônomo vinha para fazer uma visita na sua propriedade e tinha um pacote que você tinha que ingerir ele, né? E para a gente quebrar isso, muitos agricultores com os trabalhos do movimento social, a gente conseguiu quebrar muito esses pacotes que vinha direcionado daquele jeito, do jeito que eles... Ou então, os bancos não financiavam nada para você não conseguia nada, né? A gente já teve uma vitória sobre isso. Por isso que eu falo assim, a importância do trabalho de formiguinha, que a gente já conseguiu. Hoje você consegue produzir a sua propriedade com as alternativas, produtos alternativos, que dá o mesmo resultado de quem está usando os químicos, né? Ou mais, né? Claro que a gente tem, né? Então, assim, a gente ainda deu uma quebradinha. Então, é o trabalho de formiguinha que está fazendo a diferença. Mas, assim, até você chegar a conscientizar uma faculdade que é comandada por dinheiro da elite, que tem né, sabe, aí eu acho mais complicado, sabe? Eu estou começando a achar que hoje em dia está assim, aquela luta que a gente mandar o menino para a escola, é melhor a gente educar e ensinar ele a ler e escrever dentro de casa mesmo. Se não precisasse do diploma, a gente mesmo ensinar, sabe? Porque ele volta lá de lá alienado. Infelizmente. Meninas, Fernanda, Jenny, vocês querem fazer algum comentário? Bom, com relação a essa pergunta que você fez, Cecília, o que eu acho é que a gente precisa mudar a forma que a gente se relaciona entre si, não só as pessoas, mas com a natureza, e pautar isso pela cooperação, né? Ou seja, a gente precisa estabelecer relações de troca, de escuta, né, de diálogo e de cooperação. Isso é o mais importante, porque para a gente entender que a gente precisa fazer junto, né, e que se tem pessoas excluídas, isso vai ser ruim para a classe dominante, né? Então, ou seja, a desigualdade, a falta de diálogo e de conversa e de cooperação é ruim para todo mundo. Então, assim, a minha esperança é essa, assim, que a gente amplie o debate, os diálogos. E eu achava que a gente estava num caminho nesse sentido, mas recentemente parece que a gente andou para trás, né? Essa polarização na política, eu acho que tem um impacto, assim, fenomenal numa série de coisas, assim, de questões, e a gente precisa rever isso, senão o negócio vai ficar bem complicado. Não, realmente está muito complicado, assim, eu tenho refletido muito sobre esse momento que nós estamos vivendo, né, e para ficar mais otimista, eu fico tentando imaginar que se está tendo uma onda tão conservadora, como a gente tem visto, né, nos últimos anos, é porque está tendo muita resistência, né, então é uma resposta a toda a resistência que vem ocorrendo, né, enfim, de questionamentos, né, dos grupos que estão, enfim, entrando em lugares de poder que antes não entravam, né.
por exemplo, pela universidade pública. Eu sou a primeira pessoa da minha família a entrar numa universidade pública, por exemplo. Né? E lá a gente, por exemplo, criou o NEPEM, que é um grupo de estudantes negros dentro da USP, sabe? Questionando um departamento, sabe? Questionando tipo, como que a gente trabalha com cotas, como que a gente, enfim, insere populações que não estão lá dentro, como que a gente muda o currículo, como a gente muda... Por exemplo, a gente não fala de questão indígena quase na USP, geografia, questão racial. E isso é recente, porque a gente foi se juntando e pressionando. Então, acho que eu penso nesse micro, mas quando pensando no macro, né, essa onda conservadora ela tem ocorrido porque está acontecendo uma resistência muito grande. Então, eu tenho tentado olhar dessa forma, assim, para conseguir olhar nesse modo mais macro, né, enfim, ter uma esperança, sabe, porque realmente está muito difícil, né, muitos retrocessos, mas ao mesmo tempo eu tenho tentado me apegar a essa ideia. Ainda mais tendo jovens como você, assim, na frente, assim, ó. Aí vai dar certo, sim, ué. É chamar a juventude para cima que vai dar certo. Essa é a ideia, aprender com você também, vocês, assim, acho que é isso, essa troca, né, geracional, assim, é fundamental, sabe? Os nossos mais velhos, nossas mais velhas, né, a gente tem esse respeito de entender, tipo, que nem esse lance com a roça, você foi falando, eu fui lembrando da minha infância, assim, eu sinto muita falta, Lourdes, de estar na roça, de plantar. E eu tenho um amigo que ele é da agrofloresta, né, o Paulo Ribeiro, e eu fico perguntando para ele, nossa, Paulo, eu acho que seria o nosso papel no mundo. Cada um tem um papel? Cada ser tem um papel? Esse é o nosso papel no mundo, de a gente conseguir ajudar e contribuir para a natureza, sabe? E aí a gente ficava se perguntando, poxa, a floresta amazônica, por exemplo, né, tem vários relatos históricos e dizem que os indígenas se juntaram e plantaram a floresta amazônica porque sabem que, se não fosse a floresta amazônica, nós teríamos um grande deserto na parte central da América do Sul. Então, olha a inteligência de produzir, né, a floresta. Então, esse é o nosso papel na Terra, acho que de produzir a vida, não de produzir lucro por cima da vida, sabe? Não de produzir a morte, né, as necropolíticas. Então, não sei, eu tento olhar dessa forma, de tentar voltar para esse caminho que a gente já existe, né? Que essa ideia de reinventar o mundo, me parece que, nossa, é quase impossível. Tipo, algo futurista, né? Mas, tipo, é só olhar para trás aqui, né? Então, não sei. Olha, a minha expectativa é pensar que a história é uma espiral, né? Que a gente passou, está acabando um momento muito ruim e que a gente já está mudando na curva para um momento muito melhor e que a gente vai sair de um lugar, a gente voltou para trás, mas a gente não voltou para trás para o lugar que a gente estava antes, a gente voltou para trás para um lugar que já era melhor para algumas coisas que a gente vinha vendo acontecer, né? Eu acho que só a presença de nós aqui, no caso, 4 mulheres, todas profissionais, né, respeitadas aí nas suas áreas e com muita coisa para fazer, muita coisa já feita. Então, eu diria que, para mim, isso não só um prazer, mas é uma energia a mais. Eu não me lembro que eu estava tentando achar uma palavra, acho que foi da Lourdes, que é de reabastecer energia. Acho que isso aqui é um ambiente, né, e a oportunidade de a gente estar aqui, eu não fui convidada para falar, mas fui só para moderar, mas não consigo não me manifestar. É um reabastecimento incrível. Obrigada, gente, aí por isso. Okay. Acho que a gente vai aqui, não sei como é que está aí o pessoal que me ajude aqui a... Ayana, eu estava falando, né, Ayana? Você é professora, você deve estar sofrendo na pele essas mudanças aí, mas junte-se a nós, vamos fazer o trabalho de defesa ambiental aí, fazer uma lavagem de seus alunos aí, para eles virem para cá defender a vida, e você vem junto para nosso lado, vem nos ajudar a fazer esse debate, essa defesa da vida. Olha, estou aqui sendo avisada que a gente passou um pouquinho do nosso tempo, na verdade, acho que quase bastante já. Então, a gente vai encerrar o nosso encontro dentro desse espaço super bacana aí do Science Film Festival, 4ª edição, nesse ano de equidade e ciência e no nosso painel aqui de meio ambiente e sustentabilidade. Eu vou agradecer em nome dos organizadores, não sei se é meu papel fazer isso, mas certamente eles farão. E, por enquanto, então, vou dar tchau. O jeito de encerrar que vocês vejam qual é o melhor. Agradecer, Fernanda, te conhecer, Lourdes, te conhecer, Gênia, te conhecer. Espero que a gente se encontre em outras oportunidades, em breve, na roça, em qualquer lugar. Eu também, gostei muito, agradeço muito, espero muito que a gente possa se encontrar e se conhecer pessoalmente, viu? Parabéns para vocês, muito grata por esse momento de troca. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. E todo mundo está assistindo aqui também, valeu.
E isso aí. Nos encontramos pelos eu caminhos. Agradeço também, peço desculpa, viu? Espero ter contribuído com vocês aí. E assim, o jeito grosso da gente falar, né? Um abraço para todo mundo, um beijo no coração e estamos juntas. Juntos tchau, e juntos. Beijo, obrigada. Um abraço, beijo, Luz. tchau. Obrigada.